Fala, povo! Como é que tá vocês? Tudo bem? Estamos de volta com mais um Falando Sério podcast. Hoje um podcast aqui mais que especial, super especial. Sabe por quê? Eu vou estar batendo um papo aqui com um amigo e um cara que tem um currículo aqui invejável. Um cara que tem, né, uma experiência na vida diplomática sensacional e também uma pessoa, um ser humano de grande humildade, que eu tive a honra de conviver com ele em Timor-Leste durante 6 meses. E hoje ele está, né, lá no continente asiático, está lá no Japão, e a gente continua nesse contato. E entramos em contato falando, vamos bater um papo e falar um pouco da sua história, né, da sua experiência de vida profissional, também falar um pouco da vida pessoal. E com certeza vai ser interessante esse bate-papo aqui nesta manhã para quem está no Brasil, porque para ele e para os meus amigos timorenses, né, lá já é noite, já é 22 horas. Eu estou falando aqui que eu vou bater um papo com o senhor Adelmo Garcia Júnior. Ele é diplomata e atualmente é cônsul-geral na cidade de Hamamatsu, no Japão, onde tem, talvez ele vai confirmar comigo, mas acho que é a maior população brasileira no Japão. Ele é graduado em Relações Internacionais pela Universidade de Brasília e formou-se no curso de preparação à carreira diplomática no Instituto Rio Branco. Eu vou bater um papo aqui com o meu amigo, embaixador lá do Timor-Leste, que agora saiu, está como cônsul em Hamamatsu, Adelmo Garcia. Deixa eu já jogar ele no ar aqui, deixa eu tirar aqui a minha imagem aqui e já jogar aqui meu querido amigo Adelmo. Como é que está você, meu amado? Como é que está? Tudo bem por aí? Bom dia, Morivaldo. É um prazer revê-lo. Bom dia a todos os ouvintes. Enfim, desculpe a informalidade, mas aqui são 10 da noite e eu estou na minha residência. Pois é, né? Morivaldo, é um prazer novamente estar com você. Tive o grande prazer, a grande oportunidade de conviver com você em Dili, no Timor-Leste, há 2 anos atrás, quando você estava participando de um programa muito interessante, né, de cooperação técnica com o Timor-Leste e montando uma rádio no Parlamento timorense, né? Foi um projeto da nossa Agência Brasileira de Cooperação e nós tínhamos um vasto programa de cooperação lá e aí tive a honra de conhecê-lo. E também queria, logo no início desse programa, mandar um grande abraço para uns primos que eu tenho aí em Salvador. Olha Gosto aí. muito dessa cidade, Salvador, Bahia. E, enfim, é um prazer estar conversando com você. Legal, eu nem sabia, né, que você tinha parentes aqui em Salvador, porque é interessante que você é nordestino, né? Você nasceu em Rio Grande do Norte, apesar de ter sido, né, criado, tendo conhecimento na sua área educacional e profissional em Brasília, mas você é um nordestino, nasceu em Rio Grande do Norte. Fala pra gente começar já esse bate-papo aqui, fala pra gente então como foi essa mudança, se você ainda tem lembranças, né, da sua infância no Rio Grande do Norte ou você foi muito cedo? Eu nasci em Natal, né, no Rio Grande do Norte, ainda tenho muitos primos e tios lá, e fui para Brasília com 6 anos de idade. Né? Meus pais eram funcionários públicos, classe média baixa, trabalhavam no Ministério da Aeronáutica, e naquela época, nos meados dos anos 60, Brasília era um grande chamariz. Então, eles viram assim a oportunidade de melhorar de vida, né, e pediram transferência para Brasília, e lá eu fiz todos os meus estudos, desde o primário, ginásio, até universitário, fiz Universidade de Brasília, e depois eu entrei na carreira diplomática. Mas claro que eu volto sempre, quando posso, né, a Natal, se bem que faz 6 anos que eu não vou lá, né? Mas gosto muito de lá, tenho um grande orgulho de ser nordestino. Que legal, isso é muito bom, né? Fico feliz, porque eu amo o Nordeste e infelizmente tem pessoas que têm uma crítica terrível no Nordeste, né? Mas não sabe o quanto o Nordeste é lindo e quantas pessoas são maravilhosas. E tá aí o sinal que você tá no sangue aí, uma pessoa nordestina que tem humildade. E eu quero aqui já te agradecer. Eu acostumado a chamar você de embaixador, agora cônsul. Mas talvez eu vou chamar aqui embaixador mesmo, né? Que é a nossa amizade. E você, o título continua, né? Como embaixador, né? Hoje você está Continua. assumindo, você assumiu aí como cônsul, mas o seu título embaixador permanece. Exato, exato. Então Uhum. pronto. Então, embaixador Aldemo, fala pra gente É que, então na aí. verdade, nós temos aqui um embaixador do Brasil em Tóquio
e nós Aham. temos 3 cônsules, um em Tóquio, um em Nagoya e outro em Hamamatsu. Todos os 3 são embaixadores também. É porque é uma população muito grande dos brasileiros aí no Japão. Inclusive, eu até falei na abertura aqui do nosso bate-papo que eu falei que era a maior população brasileira estava em Hamamatsu. Isso confere ou eu fui equivocado? Não, exato. No Japão todo, nós temos atualmente cerca de 210 mil brasileiros, né? Agora, a Hamamatsu é a cidade que concentra o maior número de brasileiros. Nós temos cerca de 10 mil brasileiros aqui, e na província de Shizuoka, quer dizer, no estado de Shizuoka, nós temos cerca de 30 mil. Tanto Olha é que aí. quando eu cheguei aqui, uma das primeiras coisas que eu fiz foi entrar em contato com um designer amigo nosso, e nós criamos uma logomarca. Está aqui em japonês, né? Que é Hamamatsu, a cidade mais brasileira do Japão. Olha que Então, a legal. logomarca já está bastante divulgada em todos os eventos que a gente faz, né? Para justamente fixar, né, a grande população, né? Que é uma cidade bastante brasileira, com a comunidade grande, vibrante de trabalhadores. A maioria trabalha em fábricas de automóveis. Nós temos a Suzuki aqui, próximo nós temos a Toyota, e muitas fábricas de autopeças, né? Também a maior fábrica de instrumentos musicais do mundo, né? A Yamaha. Então, esses brasileiros trabalham, na maioria deles, nessas fábricas. Pronto, já que você entrou aí no assunto de Hamamatsu, entrou no assunto de Japão, a gente vai até continuar dentro dessa pauta aí, porque eu falo aqui para o pessoal que acompanha, que são os inscritos no nosso canal, já passamos os 20 mil inscritos, que o nosso programa aqui, o tema é o convidado, né? É onde ele tiver inserido os seus projetos, por onde ele passou, por onde ele está e onde ele deseja ir, é o tema aqui do nosso programa. Então, o tema hoje é Aldemo Garcia. Então, já que a gente entrou nesse assunto aí sobre Hamamatsu, sobre o Japão, vamos então dar continuidade, porque depois a gente vai falar do início aí da sua carreira diplomática, vamos falar da sua experiência lá no Timor-Leste, que você ficou quantos anos no Timor? 4 anos. 4 anos, 4 então anos. tem uma história Eu muito fui para grande. Dor por 2 anos, mas terminei ficando 4. Passou muito Olha tempo, aí, muito rápido. passou rápido, né? É verdade. Mas a gente volta a falar do Timor daqui a pouquinho. Vamos então continuar falando aí sobre Hamamatsu. Você está com um programa também, com um canal aí do consulado, que é o Conexão Empreendedora. Fala pra gente aí desse projeto aí, desse programa, embaixador. Porque normalmente um consulado ele cuida, é como se fosse um cartório, né, de atos. Nós emitimos passaportes, nós fazemos procurações, certidões. Agora, o Hamamatsu tem uma particularidade. Nós temos um espaço do empreendedor brasileiro, que já foi criado há alguns anos, e que justamente existe para estimular aquele brasileiro que trabalha numa fábrica, por exemplo, mas tem aquela ideia de montar o seu próprio negócio, um pequeno restaurante, um salão de cabeleireiro, um pet shop, né? Então, nós fizemos um manual, o Manual do Empreendedorismo Brasileiro no Japão. Então, a gente ajuda esses brasileiros que querem montar o seu próprio negócio a dar os primeiros passos, né? E também, logo que eu cheguei, né, nós fomos convidados pelo um canal aqui de um jornalista brasileiro para termos um horário e um programa chamado Conexão Empreendedora. Então, toda Legal. terça-feira, meio-dia, a gente bate um papo, faz uma entrevista com um brasileiro que deu certo aqui, que montou o seu próprio negócio e está fazendo sucesso. Eu Então, tive assistindo. justamente isso é para estimular um pouco a nossa comunidade. Eu assisti um aí que você estava entrevistando, me parece que era um mineiro, falando sobre queijos aí. Pois é, a história dele era muito interessante. Ele é de Brasília e chegou aqui, nunca fez queijo na vida, resolveu empreender, né? E hoje ele faz um queijo que vende as embalagens toda em japonês para o mercado japonês. Olha que Inclusive, o legal. queijo dele é um queijo de Minas, adaptado ao gosto japonês, que é menos salgado. Ele constou recentemente num livro de queijos japoneses. Então, ele está fazendo o maior sucesso, é lá da região de Tóquio. Interessante. Inclusive, aproveitar para o pessoal, pode acompanhar lá o canal. O nome do canal, embaixador, é Conexão.
Conexão Empreendedora. Conexão Empreendedora. O consulado de Hamamatsu, no Japão. Vai lá e dá uma pesquisada depois aí no YouTube para você acompanhar. Isso é muito bom. O embaixador sempre gostou, né, de promover eventos e promover essas conexões. E isso é bom, porque você falou, o consulado aí funciona como um cartório, né, para as pessoas, né, poderem abrir empresa e tudo, e também uma recepção, onde está ali sempre dando um suporte, né, aos brasileiros. Então, vamos dizer aí, que é tipo uma prefeitura brasileira aí, que recebe os brasileiros que moram aí. Como é que funciona isso? Olha, quando bom, nós tivemos em Dili, né? Foi um trabalho muito interessante, mas no Timor-Leste só tinham cerca de 100 brasileiros, né? Então a gente conversava com esses brasileiros num grupo de WhatsApp, né? Aqui É. são 30 mil. Então, quando eu cheguei aqui, eu procurei desenvolver muito as mídias sociais, né? Então, nós temos esse programa, Conexão Empreendedora, que eu tenho a oportunidade de me dirigir à comunidade uma vez por semana. Então, eu falo mais ou menos o que nós fizemos na semana anterior de promoção da cultura brasileira, né? A gente está incrementando o nosso Facebook, criamos um Instagram, né? Então, e eu tenho procurado também desenvolver essa área cultural, né? Fazer projetos culturais, né? Infelizmente, em razão da pandemia, nós ficamos um pouco limitados esse ano, mas até o final do ano, nós estamos aí com uma exposição de uma artista brasileira de apenas 13 anos, muito talentosa, autista, e realmente um talento fantástico. Nós vamos fazer uma exposição dela em outubro, nós vamos criar o Brazilian Happy Hour, ou seja, uma vez por mês nós teremos o melhor da música brasileira, MPB, chorinho, bossa nova. O japonês gosta muito de bossa nova. Nós vamos ter, uma vez por mês, na principal cervejaria da cidade, um músico, um talento local daqui ou da região, tocando música brasileira. Estamos conseguindo patrocínios, né, para viabilizar isso. Enfim, vários outros eventos. Nós vamos... segunda-feira passada eu estive próximo a Tóquio. Eu visitei o Zico, né, que é um ídolo, né, do futebol brasileiro e ídolo japonês, né? Ele é atualmente diretor técnico do time Kashima Antlers, e eu convidei o Zico para vir em dezembro aqui para a gente fazer uma homenagem a ele. Nós queremos dar uma placa, né? A comunidade brasileira quer fazer um gesto, né? Uma homenagem por tudo que ele significou em prol do futebol aqui no Brasil. Ele aceitou o nosso convite, então nós vamos fazer uma recepção muito legal, vamos convidar não só o prefeito de Hamamatsu, mas nessas conversas que eu tive com vários prefeitos da região, todos falaram que querem vir para esse evento. Nós vamos chamar o jornal local, a TV Shizuoka, então vai ser um evento muito legal. Então, isso assim, apenas para dar um exemplo, vamos também lançar agora em outubro um concurso de fotografia com o seguinte tema: um olhar da comunidade brasileira no Japão. Então, nós vamos dar prêmios aos 3 primeiros colocados, nós vamos dar um troféu muito bonito também, e as 100 melhores fotografias, nós vamos editar um livro, e o ano que vem nós vamos fazer uma exposição com as 50 melhores fotografias. Que legal. Agora, só para terminar, eu acho que eu estou falando muito. Não, fica à vontade. Espero que a pandemia já esteja controlada. O ano que vem nós vamos comemorar o bicentenário da independência do Brasil. Então, eu estou com a ideia de realizar o Brazilian Day Hamamatsu. Isso que eu ia perguntar para você, que você falou do Brazilian Happy Hour, mas você em outro país, você participou de um evento aí que organizou o Brazilian Day, foi onde mesmo? Foi em Toronto. Quando eu estava no Canadá, já existia aquele grande Brazilian Day em Nova York, e eu passei um ano conversando com a Globo Internacional para a gente trazer para o Canadá, e conseguimos alguns patrocínios fortes, e fizemos o Brazilian Day Canadá, e a primeira edição nós já tivemos Ivete Sangalo e Serginho Grossman de apresentador. No segundo ano foi o Carlinhos Brau.
que É teve a claro que transmissão pela hoje já Globo é aqui no mais Brasil. difícil que a Globo Internacional não participa mais. Claro, vamos fazer uma coisa menor o ano que vem, mas, claro, vai crescer com o passar dos anos. Então, estou muito empolgado, né? Então, vai ser um evento assim de congraçamento entre a grande comunidade brasileira daqui, né? E o Aham. público japonês. E esse encontro aí, você com o Zico, Canarinho aí, o cara que tem uma história tão linda aqui no Brasil e que ele aderiu, né, e há muito tempo está vivendo aí no Japão. E você teve aí um encontro com ele, foi almoçar com ele. Como foi esse encontro aí, Adelmo? Não, foi muito interessante, né? Porque eu levei um convite, né? Tiramos bastante fotos, né? Vamos publicar aí nas mídias sociais, né? E ele ficou muito entusiasmado em vir a Hamamatsu, né? Só vai depender da situação do time, né? Porque o time está disputando aí a Primeira Liga Japonesa e vai disputar também a Copa do Imperador. Então, e depois do final, já no final de dezembro, ele volta para o Brasil. Então a gente tem uma janela aí que vai ser no início de dezembro, né? Aham. Mas ele tá muito entusiasmado. E ele é um verdadeiro ídolo, né? Próximo a Tóquio tem um estádio de futebol que tem uma estátua dele na entrada, né? É muito Ele querido aí no Japão. foi treinador da seleção japonesa por 4 anos, né? Tem E história aí. jogou também Verdade. em times japoneses, né? Verdade, muito bom. Já que a gente está falando de esporte também, vamos falar que aí, né, o Japão assediou, né, as Olimpíadas. Inclusive, aí em Hamamatsu foi onde a delegação do grupo olímpico aí, do Paralímpico, eles ficaram aí. Como foi esse? É claro que o senhor estava à frente aí para recepcionar e receber os brasileiros. Como foi essa missão aí, embaixador? Pois quando eu cheguei aqui, a gente estávamos todos muito entusiasmados, né, com os Jogos Olímpicos e Paralímpicos, né? Mas aí ficou aquela incerteza se vai acontecer ou não, e depois foi decidido que não ia ter mais público, né? Então foi uma situação estranha, né? Porque a gente no Japão, na sede da Olimpíada, tinha que assistir os jogos no sofá de casa, né? Nós Triste, não né? tivemos acesso a nenhum jogo, a nenhum estádio, né? E queríamos fazer uma grande festa aqui para os nossos atletas, né? Porque nós temos em Hamamatsu 8 escolas, não somente em Hamamatsu, na região da província, nós temos 8 escolas brasileiras com cerca de 1.000 alunos. Então, nós queríamos assim uma interação entre os atletas, levar os alunos para ver o treinamento dos atletas e dos paratletas. Queríamos fazer palestra, principalmente dos paratletas, para os alunos, interagir. Mas, infelizmente, eles ficaram praticamente numa bolha, né? Então, a gente não tinha, eu mesmo não tive acesso a nenhum dos atletas e para-atletas. Nós preparamos alguns eventos, né? Por exemplo, nós mandamos confeccionar com apoio de pequenos empresários, nós mandamos confeccionar 1.000 leques desse tipo aqui, ó, para Olha aí, recepcionar os atletas e principalmente a tocha olímpica. E também essas máscaras, né? Brasil e Distribuímos para Japão. todos os alunos, né? E conseguimos fazer um evento muito bonito na passagem da tocha olímpica. Levamos algumas escolas brasileiras com bandeira do Brasil, com Lex. Inclusive, teve muita repercussão, saiu em 5 jornais, saiu no Jornal Hoje, no Bom Dia Brasil, Globo Esporte e tal. O nosso correspondente, o Carlos Gil, deu uma boa repercussão. Mas, infelizmente, a tocha olímpica, por exemplo, ia passar na frente do consulado. Então, eu já estava pensando em trazer 300 alunos com bandeiras do Brasil, botar capoeira lá na frente também, fazer um grande evento, mas, infelizmente, não mudaram o itinerário da tocha na véspera e ficamos um pouco que frustrados. Mas, mesmo assim, conseguimos, né? Conseguimos torcer e o Brasil fez um bom papel tanto nas Olimpíadas quanto nas Paralimpíadas. Verdade. É interessante, né? Que eu vi que o senhor até colocou, não sei se foi em nosso grupo aqui ou se foi na sua rede social, você falou, difícil estar em Tóquio acompanhando as Olimpíadas do sofá, que você ficou assistindo. Na verdade, você ficou lá na embaixada, não foi em Tóquio, acompanhando Pois eu fui para a a abertura lá. residência do embaixador, Eduardo Saboia, que é muito meu amigo, né? E porque teve uma recepção lá, mas infelizmente nem ele pôde ir para
para a abertura dos Jogos Olímpicos. Então, nós ficamos lá, assistimos a abertura dos Jogos Olímpicos, tomando uma cerveja, né, e uma cachaça brasileira, né, de frente da televisão, né, vendo a abertura, estando Tão em Tóquio. perto, Né? tão perto e distante, porque ficou na televisão igual os brasileiros também acompanharam aqui pela televisão. Pois é, Infelizmente é o novo normal que o mundo está vivendo, não é o Brasil, é o mundo inteiro, né? Você está aí no Japão e não é diferente a situação aí. Ainda falando aí em Hamamatsu e falando de Japão, né, a gente conhece que em Japão é onde tem as maiores catástrofes naturais, inclusive de tufão, terremoto e tudo. Você tem quanto tempo que você está aí, embaixador? Quanto tempo que você chegou no Japão? Eu já estou há 6 meses. Já tô há 6 6 meses. meses. Nesses 6 meses que você está por aí, já viveu alguma experiência dessa ou não? Né, eu já peguei um terremoto, eu estava no quarto do hotel e começou tudo a tremer, né? Mas é normal, quer dizer, tanto terremotos como tufões, agora em setembro é a época do tufão, parece que eu vi na meteorologia que está se aproximando um tufão aí para esse final de semana, mas o país está todo preparado, sabe? Há 10 anos atrás, nós tivemos aquele grande terremoto lá de Fukushima, né? E que foi terremoto seguido de tsunami, né? Foi uma tragédia, né? Inclusive provocou aquele acidente nuclear, né? Na usina de Fukushima, e morreram cerca de 100 mil pessoas, né? Mas já se passaram 10 anos, né? Esse ano marcou-se os 10 anos, né? do grande terremoto de Fukushima. Mas, desde então, o país é muito preparado, sabe? Por exemplo, todos nós, mesmo no consulado, todos nós temos uma mochila com 25 itens de segurança, É um lanterna, kit de emergência? um kit de emergência. Então, todos nós temos isso no trabalho, em casa, um capacete, e nós temos as áreas de evacuação. Por exemplo, aqui na minha residência, no caso de um terremoto, eu sei exatamente onde é a minha área de evacuação. É numa escola pública que fica aqui a 500 metros. E lá no trabalho é próximo à prefeitura. Então, todo mundo sabe o que fazer Cada no momento de comunidade emergência. aí tem o seu ponto de refúgio. Tem. Inclusive, a prefeitura daqui, ele tem todo um serviço em português, em língua portuguesa, tendo em vista o grande número de brasileiros, ele tem tudo preparado. Se acontecer um grande desastre natural, era possível dar as informações em português, em tempo quase que real, em relação a vítimas e etc. Né? Para você ter uma ideia, nosso funcionário do consulado fez um curso de 1 ano na Defesa Civil, né? Para saber como atuar e como ser um elemento de ligação entre o consulado e a prefeitura em caso de acidentes naturais. E uma coisa curiosa também, outro dia eu estava conversando com os amigos, as crianças aqui do ensino médio, do ensino primário, elas costumam ir para a escola a pé, sozinhas, né? Não tem essa história de que acontece no Brasil, o papai vai levar de carro, não. Elas vão todas a pé para a escola. E todas são obrigadas a usar capacetes. Capacete, Olha, que é um item de segurança. Então, é engraçado, eu vejo aquelas criancinhas assim, 15 criancinhas na calçada andando para a escola, todas de capacete e com capacetes com cores diferentes, dependendo da sala de aula, né? Dependendo do nível. Né? Então, um é rosa, outro é amarelo. Então, a segurança aqui é a coisa talvez mais importante para o japonês. eles faz bem, se preocupa bastante com estudar e como fazer uma forma que não venha a ser tão trágico quando acontecem essas catástrofes Claro, naturais aí. claro. Porque, como você falou, é Então, comum isso, de acontecer. certa forma, nos tranquiliza. Quer dizer, tem terremoto, tem tufão, mas o país é o país mais preparado do mundo para esse tipo de ocorrência. Legal, que bom. Isso é interessante você falar, porque para as pessoas que estão aqui no Brasil, que não tem tremor de terra, não tem terremoto, apesar de que já teve algumas notícias aí, mas coisa tão pequena,
E eu vivi isso lá em Timor-Leste. Logo na primeira semana que eu cheguei lá, estávamos na rádio lá, no container, eu vi balançar, eu digo, "Xê, será que um carro bateu no container aí? Foi o que aconteceu?" Aí o pessoal falou na língua de teto, né? Eu até esqueci o nome que fala terremoto, e eles saíram batendo palma, batendo panela, batendo na parede, eu sem entender o que era que estava acontecendo. Acho que era algum ritual local, mas não falou que era o terremoto. E achei interessante, não sei se o senhor tem conhecimento disso, que diz que eles batem palma e batem panela e tudo. Eu achava que era para as pessoas saírem dos prédios, mas eles disse não, que era para Deus acordar porque estava desbalanceando. Questão de crença deles e cultura, né? Você tinha conhecimento disso? Não, 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 não. É, lá no, Mas lá, eu me lembro que eu peguei 2 pequenos terremotos em Dili, no Timor-Leste, quando eu estava lá. na primeira semana aconteceu, e aí fiquei umas 3 horas ainda tonto ainda, parece que alguém tinha me rodado, né? E depois foi tranquilo, e depois teve outro, foi mais leve e foi tranquilo. Ou seja, na Ásia é comum isso, né? Ali na região da Indonésia, e aí É. na China, no Japão, é comum acontecer isso. Para a gente, né, dar um tempo agora sobre Japão e Hamamatsu, eu quero fazer a última pergunta. O local aí, Hamamatsu, eu não olhei qual é o local que está localizado em termos geográficos, mas aí é litoral, embaixador? Sim, nós temos, litoral fica mais ou menos no centro do Japão. No centro do Japão, e nós temos mar aqui ao lado, nós temos praia, Tá quente aí? e depois do tsunami, eles fizeram enormes barreiras de Ah, concreto, né, para evitar tsunamis, né, no e tá futuro. quente aí? Como é o Mas clima aí? agora nós estamos no período do verão, tem algumas regiões onde é possível ir para a praia. Não todas, mas Inclusive você algumas. tá com a pescaria agendada aí, né? Fala pra gente aí dessa experiência, você vai enfrentar o mar japonês aí. Pois é, tem um amigo que me convidou, ele é de Nagoya, e me convidou. Quinta-feira é feriado, né? E ele É. já estava me convidando há tempos atrás para uma pescaria em alto mar. E eu estou muito entusiasmado, e é um grupo de 4 pessoas, né? E para você ter uma ideia, o barco já está reservado há 5 meses com antecedência. Que Então inveja, vamos viu? todos equipados, com roupa especial, com tudo, pescar. Pelo menos na foto, uns peixes enormes. Assim. Vamos ver Grande. se. E vamos ver se Vamos. não aparece um tufão também, né? Pela Tomara frente. que não, né? Tomara que esteja tudo tranquilo aí. Eu não sei se Não, você mas chegou a o barco acompanhar. só sai. Um dia eles só sai quando tem o ok da meteorologia. Ah, legal, que bom, menos mal. Ninguém ser pego de Menos surpresa no mal. meio do mar, isso é difícil. Eu não sei se a gente, É. o senhor chegou aí com a gente na pescaria lá, o Paulo, o capitão Tiago, fizemos lá em Timor-Leste. Você chegou aí com a gente também? Foi, né? Mas Não, foi uma acho que eu pescaria fui uma vez. frustrada, que não pegamos nada. Eu fui uma vez. As pescarias meio frustradas. Bem difícil. Tomara que aí no Japão seja diferente. Aqui a gente pesca aqui na Bahia, a gente pega muito peixe aqui, viu? Mas lá a gente não foi feliz lá no Timor, não. Foi bem complicado. Embaixador, Muito lá. vamos, antes da gente entrar aqui no assunto Timor-Leste, deixa eu ir aqui ver o comentário das pessoas no nosso chat aqui, muita gente participando. Quero mandar um abraço aqui, Pastor Nilton, missionário brasileiro que está lá no Timor, está dizendo um grande abraço ao querido embaixador, né, o Juvencio Amaral, que ele é timorense e fez direito internacional aqui no Brasil, lá na Paraíba, né? E o senhor também conheceu, eu tive com ele na embaixada lá em Timor. E ele está dizendo aqui, ó, salve, salve, embaixador Aldemo Garcia, desejo boa sorte aí. Um abraço de Dili, de Timor-Leste, desde Timor-Leste, né? Ele fala aqui, ó, volta pro Timor-Leste, mão Adelmo, mão que é irmão, né? O senhor fez um trabalho, deixou saudade aí, 4 anos aí, tem história. Meu amigo Rui Deto, ele está no Peru, está acompanhando aqui, missionário também, está falando, meu amigo Morivaldo, sempre trazendo informações relevantes. Um abraço ao cônsul Aldemo. Tenho amigos aí no Japão, olha aí, é o Rui Deto, que está no Peru e tem amigo aí no Japão também. Olha a nossa amiga aqui, ô embaixador, onde a gente comia a nossa feijoada brasileira toda sexta-feira. Ela está aqui participando com a gente, a Simone, viu? Simone Assis, Simone, muita saudade. lá do No Proema. Proema, o restaurante É, Proema, que era uma verdadeira escola lá quase que toda em sexta Dili, estava né? lá.
E verdade, era uma É. escola de fato, né? Que ajuda ali vários jovens timorenses. Ela está falando aqui, ó, não tenho perguntas, só queria deixar público a minha admiração pelo senhor Aldemo e dizer que foi o melhor embaixador que Timor-Leste já teve. Olha aí, ela é uma pessoa maravilhosa, né? Uma história muito linda que ela foi para o Timor-Leste também para uma missão, né? E continua lá até hoje. E um dia eu conversando com ela, embaixador, que ela chegou logo após a saída, né, dos indonésios e o Dili estava destruída. Ela disse que no avião que ela chegou fez um voo rasante por Dili e ela só via fumaça e fogo, aqueles prédios, os patrimônios ali todos destruídos. E ela falando assim, né, emocionada. Ela tem uma história muito forte com o Timor. Um abraço aí a Simone. Jeremias. Jeremias aqui, ele também trabalha lá na rádio do Parlamento, né? Fez o curso lá com a gente. Está dizendo bom trabalho, Moro, e boa sorte para o embaixador aí. É o Zé Abzé. Ele falou aqui em inglês aqui, que eu não vou falar inglês, o senhor que fala inglês aí, que era para aprender com o senhor, com o capitão Tiago, com o Paulo, e ainda não aprendi, mas eu tenho que aprender, viu? Tenho que estar na comunicação forte com esses homens aí que está no mundo inteiro. Está dizendo aqui, ó. Japão, irmão Morivaldo, embaixador, tá mandando abraço. Acho que é isso aqui. Tem alguém aqui que é lá do Japão aqui. Japão aqui é um canal que está participando, tá dizendo, olá, um abraço ao Japão. Deve ser o pessoal da comunidade aí que participa também de Hamamatsu aí. Deixa eu ver mais aqui. Domingos Gutierrez, lá do Timor também. Embaixador, muito bom, trazendo informação. Eber Toyoshashi. Parabéns à iniciativa do Japão para o Brasil, muito bom. Tem aqui também o Rumo 7, que eu não sei quem é o responsável por ele aqui, mas fala pra gente seu nome. Está dizendo aqui, ó. Parabéns, Morivaldo, pelo programa. Gostaria de ouvir do embaixador, caso ele possa falar, que políticas tem o governo japonês pensando no que se refere à reabertura das suas fronteiras para o turismo. Ele está fazendo a pergunta sobre se há uma discussão política sobre a abertura, porque inclusive está fechado aí para o turismo no Japão. O senhor pode falar sobre isso, embaixador? Por enquanto, o Japão permanece fechado para a entrada de estrangeiros. Somente residentes ou familiares é que podem entrar. Não tem previsão de Não abertura? tem previsão. Algumas pessoas acham que somente a partir do ano que vem, em janeiro, né? E porque houve um recrudescimento recente, a questão de um mês atrás, em Tóquio, né? Principalmente da variante Delta. E o Japão também, assim como o Brasil, ele começou a vacinar muito tarde, né? Muito tarde e com apenas a Pfizer. Então, isso tudo atrasou o programa de vacinação no Japão e eles estão muito reticentes em abrir nesse momento. Aliás, como todos os países da Ásia, né? Quase todos estão fechados. China, Indonésia, Malásia, assim, estão todos fechados ao turismo e à entrada de estrangeiros, né? Então tá aí, meu querido, respondido aí. Ele falou aqui, ó, alguma previsão, né, que já perguntei. Tá aqui também, ô embaixador, o nosso amigo, o Pedro Chiavini. Ele, inclusive, né, o Pedro, ele é defensor público federal e ele foi o primeiro entrevistado da nossa primeira edição aqui do Falando Sério podcast, viu? Quero dar aqui um abração aqui, tá dizendo bom dia, Morivaldo e Aldemo. E ele fez aqui uma pergunta, talvez, tá aqui embaixo, tá dizendo aqui, ó, uma pergunta, em Hamamatsu está a maior população brasileira no Japão, quais são os trabalhos proporcionados pelo consulado a essa população? Não, como eu falei no início, né, nós somos praticamente um cartório, né? Então a gente faz procurações, passaportes, certidões, certidão de nascimento, casamento, enfim, toda essa gama de coisas, né? Mas, enfim, o nosso consulado é muito eficiente, nós temos um time, uma equipe de funcionários brasileiros que residem aqui, uma equipe de uns 15, e são muito eficientes, né? Então, o consulado é bastante apreciado, né, pela nossa comunidade, pela sua eficiência e presteza
na expedição de todos esses documentos, né, demandados pela a nossa comunidade. Quero mandar um abraço para o Pedro, né, e dizer que ele fez um trabalho excelente como defensor público em Timor-Leste. Para quem não sabe, o Brasil ajudou a criar a Defensoria Pública do Timor-Leste. Nós treinamos os defensores públicos timorenses e, anualmente, a Defensoria envia 1 ou 2 defensores. Já enviamos mais de 15 defensores públicos ao longo desses anos, né? E realmente é um trabalho fantástico de ajuda, né, a um país bastante carente como o Timor-Leste. E o Pedro Verdade. fez um excelente trabalho durante um ano, pena que não pôde ficar mais tempo, né? Verdade. Tem também aqui uma pergunta aqui do meu amigo, Dr. José Reale, que também está lá no Timor-Leste brasileiro. Quero mandar um abraço para ele, para sua esposa também, que nos recebeu com muito carinho. A filha dele me parece que deve estar na Austrália, né? Uma família muito linda aí, que eu deixo aqui meu abraço para vocês. Ele fala aqui, ó, parabéns e um grande abraço ao embaixador Aldemo e ao Morivaldo, família Reale. Reale, que está há muitos anos lá, Chegou também bem e cedo toda a lá. família, né? Pioneiro lá no Timor-Leste, também fazendo um belo trabalho, e a Ronise também, e, enfim, todos aqueles nossos amigos, né, que fizemos durante todo esse tempo lá em Dili. Mais outro brasileiro aqui em Timor. Daqui a pouquinho a gente vai falar da sua experiência em Timor, mas vamos aqui só os comentários, as perguntas das pessoas, né? Que tem aqui o Guilherme. O Guilherme, que inclusive, né, a esposa do Guilherme também fez parte também, né, do Era acompanhamento lá da defensora pública. defensoria. Ela é defensora pública e foi para a missão também lá, que inclusive eles têm uma história linda, e talvez um dia até vou entrevistar eles, que se conheceram na missão lá em Timor, casaram, né, hoje tem, né, 2 lindos filhos, né, e é uma bênção. E está aqui comentando, dizendo um grande abraço ao embaixador Aldemo e ao Morivaldo. Uma pergunta: alguma previsão sobre a abertura para o turismo brasileiro entrar no Japão? Você já falou, né? Já falou sobre É. isso. Está dizendo aqui, abraços, Guilherme e Tatiana. Guilherme, só Um repete aí, grande acho que ele não abraço, ouviu, Guilherme, Tatiana e todos os outros também. mas ainda está fechado, né, embaixador? Repete para ele aí, Está porque acho que ele não fechado, está acompanhou. fechado. Está fechado, né? Que ele está pertinho aí, talvez o pessoal que está em Timor-Leste fica mais fácil visitar o embaixador aí no Japão, né? Está Pois bem é, a perto. casa está à disposição de todos os amigos aqui. Espero que o ano que vem, com o fim da pandemia, possa receber muitos dos amigos aí que fizemos no Timor-Leste. Maravilha. Lope, está dizendo bom dia, Morivaldo. Jeremias está dizendo aqui, obrigado, Mori, por ler meu comentário. Claro, meu irmão. O Otávio Manuel dos Reis, ele está falando aqui, ó, grande abraço para o senhor embaixador e o irmão Morivaldo. Gostaria que o senhor embaixador falasse um pouco sobre o avanço tecnológico que se encontra no Japão. Um abraço de um país de nascer do sol, um país do nascer do sol, que é lá, né, o país do sol nascente, que é o Timor-Leste. É o nosso amigo Otávio Manuel. Ele perguntou sobre a tecnologia aí. Não, bom, como vocês sabem, né, o Japão é a terceira maior economia do mundo depois dos Estados Unidos, da China, né, e é um país moderno, né, por exemplo, um exemplo disso são os transportes, né, o famoso Shinkansen, né, que eu pego um Shinkansen daqui para Tóquio, 1 hora e 20 minutos, né, então uma facilidade tremenda, tudo automatizado e fácil, né, as estações de trem se situam no centro da cidade, então você não tem que ir para aeroporto distante, não, você sai daqui do centro da cidade, chega no centro da cidade de Tóquio. Isso apenas para dar um exemplo, né, como eles avançaram nessa questão do transporte e de toda a tecnologia, né, de forma geral. Tóquio é uma cidade fantástica, né? Tem cerca de 36 milhões de habitantes, é a maior metrópole do mundo, né? E uma cidade moderna, toda prática, né? Toda adaptada, enfim. Esse país realmente é um país fascinante, fascinante. Maravilha. Só para a gente dar continuidade aqui, vou ler aqui mais duas aqui, os comentários, está dizendo aqui, é o Kleber Lopes, está dizendo, estou ligado aqui, Morivaldo, esse seu podcast é excelente. O Rumo 7 falou aqui, obrigado pela esclarecimento.
Grande abraço. É o George, lá de Timor-Leste. Isso, valeu, George. Ah, Grande sim. abraço. Está acompanhando com a gente. Mas vamos voltar agora, vamos entrar agora na sua história de 4 anos em Timor-Leste. Como que foi aí encarar essa missão? Porque me parece que foi, né, o seu primeiro cargo como embaixador de um país. Quando foi, embaixador, e como foi para você essa experiência de 4 anos em Timor? É, bom, eu sou diplomata, né? Funcionário da carreira diplomática, né? E desde a minha formatura no Instituto Rio Branco, em Brasília, eu tive a grande oportunidade de servir em postos muito interessantes, né? Eu servi na Embaixada do Brasil em Paris durante 3 anos, depois 2 anos e pouco na Embaixada em Argel, na Argélia, depois voltei para Brasília, fiquei 4 anos, depois saí novamente, fui para a missão do Brasil junto à OEA, que é a Organização dos Estados Americanos, né, em Washington. Fiquei lá durante 4 anos, depois voltamos para Brasília e fui para o consulado do Brasil em Toronto, no Canadá. Também foi uma experiência muito interessante, um trabalho muito interessante. Aí voltei para Brasília. Passei uma temporada lá, 4 anos, e aí surgiu essa oportunidade, né, de vir como embaixador, né? Foi o primeiro posto como embaixador do Brasil. E foi, na época, né, eu conhecia pouco o Timor, né, vi um pouco assim, aquela surpresa tal, mas foi, como eu falei, eu pensava em ficar 2 anos, terminei ficando 4 anos, né, mas foi um trabalho muito interessante, né, um país irmão, um país que fala a língua portuguesa, um país da comunidade de língua portuguesa, que teve uma história recente muito trágica, né? Foi ocupada pela Indonésia durante 24 anos, né? 24, 25 anos, né? E durante esse tempo de ocupação da Indonésia, o português foi proibido, né? Era proibido se ensinar de falar o português. Então, o país conquistou a independência, né? Em 2002, a nação mais jovem do mundo, né? Se bem que recentemente teve o Sudão do Sul, né? Mas era até recentemente o país mais jovem do mundo. Ele ficou independente no século XXI, né? E depois de toda a destruição, né, da guerra civil no Timor-Leste, né, que o mundo todo, né, quis ajudar, né, o Timor-Leste, ficou sensibilizado com a luta, a grande luta pela independência. Eles finalmente conquistaram a independência em 2002, com a ajuda da ONU, né, a presença do Sérgio Vieira de Mello, né, que fez um trabalho formidável no Timor-Leste. Então, o país é um país ainda carente, um país ainda pobre. Como eu falei, o país só tem 18 anos de independência. Então, o país está criando as suas estruturas, né? As suas estruturas de Estado. Né? Por exemplo, eles não têm ainda um Supremo Tribunal Federal, só para dar um exemplo. E não tem vários órgãos ainda. Então, eles estão criando, formando o Estado. E aí, nesse ponto, entra o Brasil. Né? Nós temos uma Agência Brasileira de Cooperação que está ajudando o Timor-Leste em várias áreas, nessa área jurídica, como você falou, né? Na defensoria, criando a defensoria pública, na área agrícola, nessa área do parlamento. Você mesmo esteve lá, juntamente com mais 2 cooperantes, né? Ajudando a montar o parlamento, né? O jovem parlamento timorense, criando a rádio parlamento para dar mais transparência e tal. Agora, é um país democrático, né? Apesar de recente, é um país que foi considerado recentemente pela The Economist um dos países mais democráticos da independência, um dos países mais democráticos do Sudeste Asiático. Então, ele conseguiu, né, fazer essa transição, né, de um período de guerra civil para uma democracia, então isso torna, né, o trabalho muito gratificante. Né? Eu fiz muitas amizades no Timor-Leste, né? Eu fiquei muito amigo do Prêmio Nobel da Paz, José Ramos Horta, né? Ia sempre lá no Proema, todo mês Verdade. comer uma feijoada, né, com ele. Ele que foi chanceler, presidente da República, primeiro-ministro, fiquei muito amigo dele, até hoje eu converso com ele
quase que diariamente por WhatsApp. Eu tive uma boa relação também com o presidente Luolo, com o presidente, com o primeiro-ministro, com o presidente Luolo eu tive mais de 6 vezes com ele. Então, então foi um trabalho, né, em que e o Brasil é importante, né, para o Timor-Leste, né, por ser um país de língua portuguesa, eles consideram a gente como um irmão mais velho, né? Então, durante esse período, né, eu fiz, né, um bom relacionamento com os membros do governo. Nós tocamos esse projeto, né, de cooperação, que é muito importante, né, porque a agenda brasileira no Timor-Leste é uma agenda praticamente de cooperação, porque o comércio é muito pouco. O país só tem 1.300.000 habitantes, é um país que importa muito pouco. O Brasil está do outro lado do mundo, a gente não importa quase nada. Mas Verdade. essa agenda de cooperação robusta foi muito gratificante, né? E fora isso fizemos muitos amigos, né? Muitos amigos e engraçado que a amizade num país como o Timor-Leste, longe do Brasil, longe da família, longe de todos, né? Ela tem um significado especial, né? A gente guarda assim com grande carinho as amizades que fizemos durante esses 4 anos lá. É verdade. Um país maravilhoso, uma nação bem, muito querida, né? Apesar de ter sido a minha primeira viagem assim, internacional, a primeira vez que eu saí do Brasil, mas eu tive 6 meses intenso, na verdade, ali no Timor. Então tem uma história muito legal com os timorenses e com os brasileiros que ali também vivem até hoje. Tem muitos que falam, tem uma comunidade de 100 brasileiros, acho que hoje permanecem esses brasileiros lá ainda em Dili, né? Que a gente, inclusive, tinha o nosso grupo, alguns saíram, chegou outros novos aí. Eu continuo ainda fazendo parte do grupo dos brasileiros em Timor e também de alguns amigos timorenses, porque a gente fez muita amizade com os timorenses, inclusive dos jovens que estudaram aqui no Brasil e que estavam estagiando ali no parlamento, que estava dia a dia com a gente ali. Viajamos junto, foi muito bom. E a nossa viagem que ficou marcado lá em Timor foi a nossa viagem lá para Ilha do Jaco. Foi muito bom. Já, exatamente. Me lembro até hoje a insolação que eu peguei porque eu não passei creme nas costas. Ficou muito engraçado o embaixador. Ele é bem branco, ele ficou vermelho assim, que eu fiquei preocupado, viu? Fiquei preocupado. Inclusive, tem uma foto nossa que o capitão até brincou, que tinha aquele filme, né, do Morto Muito Louco. Foi muito interessante. Eu sempre lembro e fico rindo daquela nossa viagem lá. Foi muito bom o passeio em Jaco, porque apesar de Timor-Leste não ter uma infraestrutura, né, boa, mas as suas belezas naturais em suas praias com as águas cristalinas, os corais, as ilhas ali, é algo surreal, muito lindo, né, embaixador? É verdade, é verdade. Boas Deixou, recordações. deixou saudade, aquelas águas Tanto quentes da do ilha de Timor. Jaco quanto a ilha de Ataúro, De né? Ataúro também. Quanto ali também no Cristo Rei ali, de manhã, eu sempre ia. Inclusive, meus sentimentos aqui, que inclusive tem familiares aqui do Pedro, que ele é advogado ali eu não lembro qual era a comissão ali no parlamento. E ele, o cabo-verdiano, eu acho que eu apresentei ele ao senhor, e ele faleceu tem umas 2 semanas, sofreu um AVC em Portugal. Então, os meus sentimentos para a família, que tem alguns que estão acompanhando o que eu mandei para eles aqui, né, que foi um grande amigo. Ele me levou para conhecer o cachupa, que é uma comida típica do Cabo Verde, né, e eu fui conhecer a família dele, maravilhosa, e a família entrou em contato comigo semana passada me falando, fiquei muito triste com isso. E ele me convidou, né, para ir todas as manhãs, era 6 horas da manhã, tomar banho ali no Cristo Rei e nadar. E eu cheguei aí umas 2 vezes e a água quente de manhã, então é sensacional. Embaixador, só um momentinho. Pronto, não, voltou aqui, tá tudo ok. O nosso software às vezes dá uma trêmula aqui no áudio, mas tá tudo ok. Mas vamos, já que, né, a gente falou aqui um pouco do Timor, talvez a gente volte a falar mais do Timor, mas vamos falar também, né, da sua experiência por esses outros lugares que você passou, como a Argélia. A sua primeira missão que você saiu do Brasil, qual foi? Foi Paris, Foi para França. Paris. Lá você estava o quê? Na embaixada, no consulado? Na Qual foi a sua embaixada, missão? na Como foi a embaixada. sua Eu missão lá em cuidava de Paris? cooperação técnica e no setor de ciência e tecnologia em Paris. Como foi a experiência lá? Você passou quanto Foi tempo? muito interessante, né? Como primeiro posto, né?
fiquei um pouco com um certo deslumbramento, né, de morar numa cidade como Paris, assim, com 20 e poucos anos de idade, mas foi realmente uma experiência muito, muito interessante, muito gratificante, e muito trabalho na embaixada, né, uma embaixada grande e tal. E depois de Paris, eu fui para a Argélia, né? E foi curioso, porque eu cheguei na Argélia, foi interessante, porque a minha esposa estava grávida da nossa primeira filha e ela foi me levar no aeroporto, né? E quando eu cheguei no aeroporto de Orly para pegar o voo, eu passei na banca de jornal, aí estava escrito uma manchete no Le Monde: golpe de Estado na Argélia. Então, Nossa, eu cheguei com um golpe de no Estado, com fervor. barreiras do Exército, Meu barreiras Deus. policiais, e foi um período muito curioso, né? Porque o governo argelino permitiu que um país islâmico participasse das eleições, né? Era um governo forte, um governo militar, socialista. Então, eles não viram muito perigo, né, nas forças islâmicas. Então, eles É, permitiram que o FIS, o Fronte Islâmico de Salvação, participasse das eleições, e eles participaram e ganharam, né? Ganharam com toda a agenda, né, de retrógrada, né, de mulher não poder trabalhar, de ter que usar a burca e tal. Mesmo assim, ganharam democraticamente. E aí o governo impediu que anulou as eleições. Então, deu um golpe de Estado. E, a partir daí, o país entrou numa espiral de violência, com atentados terroristas na capital, toque de recolher às 10 horas, não se podia mais sair da cidade. Então, foi um período muito complicado, esses foi 2 anos e turbulento e meio que para eu você fiquei lá. chegar no meio desse fervor todo aí. Difícil. Pois é, e eu, no final dos meus 2 anos e pouco, a situação estava a tal ponto que nós tivemos que mudar a residência, nós tivemos uns problemas, uns incidentes de segurança lá, tivemos que mudar a embaixada para o local onde estava a residência, né? Subir os muros e aí comprar um carro blindado. E foi uma equipe de fuzileiros navais. Foi o primeiro país onde uma equipe de fuzileiros navais foi dar proteção a uma embaixada. Normalmente, na América Latina, são agentes da Polícia Federal, mas no Timor-Leste foi uma equipe de fuzileiros. Então, só Não, para Argélia, que você está dar uma falando. ideia, né, Argélia. como a nossa vida, né, a carreira diplomática é muito, de um lado, Paris, fantástico, aquela segurança toda. 2 anos depois, na Argélia, em meio a quase que um estado de pré-guerra civil, com a insurgência islâmica muito forte, né, e atentados, enfim, uma situação de bastante Foi um choque de crítica do ponto de realidade. vista de segurança. Foi um choque de realidade para você essa mudança aí. Exatamente, exatamente. E em Washington, a missão lá em Washington, qual foi? Não, Washington, eu trabalhei na Organização dos Estados Americanos, né? É. São 34 países, né, que fazem parte da OEA. Então, é um órgão, digamos, multilateral, né? Multilateral, com várias comissões, né? Eu cobria 3 comissões: Comissão de Segurança Hemisférica, Comissão contra as Drogas, entre outras, né? E então era um trabalho assim, quase que parlamentar, né? de multilateral, né? Em que você ia para as reuniões, defender as posições do Brasil, negociar acordos, enfim, resoluções. E foi um trabalho interessante, né? Muito interessante também. E pudemos usufruir, eu e minha família, né, de toda a qualidade de vida, né, que é morar numa grande cidade americana. E saímos 2 meses antes do 9/11, né, do acidente, do ataque às Torres Gêmeas, né? Saímos exatamente 2 meses antes, e teve o ataque no Pentágono, que ficava próximo de onde eu trabalhava. O Então isso foi em nosso 2001. escritório era no Watergate, naquele prédio famoso Watergate, e que ficava perto do Pentágono, né? Isso foi em 2001, então.
né? Já há 20 Exato, foi anos. 2001. É. E aí E Toronto, voltamos para Brasília. e Toronto, qual foi a missão lá e que tempo foi que você ficou lá em Toronto? Toronto, eu não me recordo exatamente os anos, mas foi também um trabalho consular. É um pouco um trabalho que nós, como aqui, né? É um trabalho, enfim, nós temos a embaixada do Brasil em Ottawa, né? Nós temos um embaixador junto ao governo canadense, e Toronto é a São Paulo, né, do Canadá. Então nós temos um setor comercial muito forte lá para ajudar as empresas brasileiras a exportarem para o Canadá. Então, participamos de feiras internacionais, eventos e tal, e conseguimos também fazer uma agenda cultural muito, muito boa, muito interessante. Tem uma comunidade brasileira grande, muitos estudantes, né? Muitos estudantes que vão lá para aprender o inglês. E o Canadá é um país fácil de você obter a nacionalidade canadense, né? Para você ter uma ideia, duas filhas minhas atualmente têm a nacionalidade canadense, uma está morando em Montreal e outra em Toronto, e terminaram ficando lá, né? Ficando e estão trabalhando lá. Mas foi um trabalho interessante. Apenas para contar um episódio, né? Eu cheguei em É, Toronto. Toronto é uma cidade muito cinematográfica, né? Ela tem muitos estúdios de pós-produção desses filmes de Hollywood, porque lá é mais barato do que na Califórnia, né? é. Então eu cheguei em Toronto e eu notei que tinha na cidade 66 festivais de cinema, mas não havia um festival de cinema brasileiro. Nós tínhamos um festival latino, né? E um produtor que todo ano ia lá, batia a porta da embaixada, pedia uns $2.000 para fazer o festival latino, né? Para mostrar um ou dois filmes brasileiros. Aí eu falei, pô, pera lá, o Brasil tem, hoje em dia, a terceira ou quarta maior produção cinematográfica, né? Em termos de qualidade, a gente fala de quantidade, né? Nós fazemos cerca de 90, quase 100 filmes por ano, né? Eu falei, não, nós temos que fazer um festival brasileiro, né? Então eu convidei uma amiga que era produtora, né, que já fazia um festival de cinema brasileiro em Paris há 10 anos, né? Ela foi ao Canadá e ela decidiu fazer dois festivais, um em Montreal e um em Toronto. E o de Toronto eu ajudei a conseguir patrocínios, né? Junto à empresa, nós tínhamos empresas brasileiras, né, como a Vale do Rio Doce, né, a Ambev, a Gerdau, Votorantim, e também várias empresas canadenses que investem no Brasil há anos, né? Então, nós meio que passamos o chapéu, né, a essas empresas e conseguimos fazer um belo festival de cinema brasileiro, né? Fizemos uma grande recepção no início, com música brasileira, e aí eu fico muito contente, mesmo que depois que eu saí, o festival continua, né? Já está no seu 12º ano, né? Você deu o Então, nós pontapé lá, conseguimos fez a implantar o abertura Festival do Cinema Brasileiro lá em Toronto. e continua então o projeto lá. Segundo aqui, eu tá dizendo Continua. que exerceu o senhor ficou 5 anos lá em Toronto, né? Foi 2006 até 2010, né?5 anos, Teve exatamente. a função aí de cônsul-geral, adjunto do Consulado-Geral do Brasil em Toronto, Canadá, período em que organizou uma série de eventos de promoção da cultura brasileira naquela cidade, como o Festival de Cinema Brasileiro e também, que a gente falou no início, do Brazilian Day, É. que foi lá que teve a participação da Ivete Sangalo. Exato, foi lá, foi lá. Que legal, muito bom. Vamos aqui ver quem é que está comentando mais, se tem alguma pergunta. Deixa eu ver aqui o pessoal. O Kleber aqui já falei. O Guilherme aqui mais uma vez, ele falou aqui, né, que demorou de fazer a pergunta e repetiu a pergunta do George lá sobre a abertura aos turistas. Já falamos também. O Zé está falando aqui em inglês. Ele está falando aqui a posição de embaixador no Brasil. É o Pedro, meu amigo Pedro, está dizendo: eu, Guilherme, Tatiana e George, vamos juntos visitar o embaixador Aldemo. Olha aí, olha, vamos fazer Estamos de portas abertas aqui. fazer Quem um sabe grupo o ano que forte aí. vem, aí, quando a pandemia acabar, venham me visitar. Olha aí. Me leve aí, Pedro. Ninguém, Bote aí afinal de na contas, mala. ninguém me visitou esse ano. Ninguém me visitou esse ano. Ai, bem complicado para mim, meu. Mas vai isso mesmo, Pedro. Vai junto aí com essa galera aí. É,
Quem mais aqui está dizendo aqui? Boa noite, direto do Japão, Robson Scamanhan. Está aqui tá no Japão e está também acompanhando a entrevista aqui com o cônsul de Hamamatsu, Aldemo Garcia. O Guilherme falou aqui, quem é aqui? O George está falando, né? Está dizendo aqui, ó, Guilherme, Tatiana e Pedro, contem comigo nessa aventura. Olha aí, a galera vai, viu, embaixador? Esses brasileiros aí são Você também, ousados. né? Você se anime também. Mas eu acho que mais difícil, viu? Mas nada é impossível. Onde eu fui parar? Fui parar no Timor-Leste, não é impossível, não. Falando nisso, e o choque de realidade que você saiu do Timor, a gente falando de questão de cultural, de estrutura, de culinária, e você hoje aí em Hamamatsu, que é uma metrópole gigantesca, com alta tecnologia. Como foi para você essa mudança, embaixador? Pois é, não, depois de 4 anos no Japão, ou no Timor-Leste. Timor-Leste, né, a chegada aqui foi muito, assim, como eu falei no início, eu estou realmente fascinado, né, pelo Japão, e é um país fantástico, uma cultura muito rica, uma cultura milenar, um país muito trabalham bastante, muito trabalhador, honestidade, assim, realmente, e tudo certinho, dentro da lei, ninguém assim, a gente ouve poucos casos de corrupção, de burlar a lei, então isso aí é muito interessante, muito gratificante, né? Eu estou muito feliz aqui em ter essa experiência. Espero ficar aqui mais do que 3 anos, ultrapasse aí meu tempo regulamentar. Você falou, ficar mais de 3 anos, ou seja, o seu contrato aí está então para 3 anos. Normalmente 3 É. anos, né? Mas pode acontecer o que 3. aconteceu no Timor. Se for para 2, ficou 4. Talvez você fique 6 aí. Exatamente. Espero, né? Eu espero. Embaixador, você estava falando aí em questão das suas filhas. Teve 2 filhas suas que nasceu lá em Toronto, foi isso? E essa questão aí para Não, você, elas nasceram, na ou realidade, em elas Washington? nasceram quando eu estava na França, né? Ah, Quando eu estava na França e quando eu estava na Argélia. ah, Mas ficaram trabalhando, né? Porque o problema da carreira diplomática é isso, né? A questão da família sofre muito, né? Porque nem sempre pode acompanhar, né? Por exemplo, verdade. Timor-Leste, eu fui sozinho, né? Então eu fiquei longe, né, da família. Então é um pouco complicado também. Tem esse lado, né? Também de constantes mudanças, né? Então as crianças normalmente assim sentem bastante, né? Quando estão com amigos no local, 3 anos, bem adaptada, você chega assim para elas, eu fui transferido, vou para outro continente, outra cultura, outra língua. Então, coitados, normalmente os filhos sentem bastante essas constantes mudanças, né? Eu imagino Uma que é hora é um país de língua inglesa, outra hora é um país de língua francesa. Aqui se fala japonês, eu não domino o japonês, enfim, mas enfim, faz parte, né? é complicado, é de fato complicado, porque não é uma mudança de cidade, não é uma mudança de estado, nem é só uma mudança de país. Você falou uma mudança de continente. Então imagina, você Exato. está no Japão, do outro lado do mundo. Você estava lá na Europa também, bem distante também. Aí fica nessa, vai para lá, vai para cá e acaba, né, tendo esse choque aí de distanciamento familiar. Isso é bem complicado. Mas como é a Agora tem ligação uma hoje? vantagem, né? Elas são fluentes em 4 línguas, né? Elas falam perfeitamente o inglês, francês, espanhol, português. Uma delas já está se aventurando no mandarim, em breve já está falando mandarim. Então, pelo menos tem essa vantagem, né? No Desenvolvimento, então, mundo bem avançado. globalizado como o nosso, né? Quer dizer, elas vão ter grandes oportunidades maiores, né? No mundo profissional por falarem bastante línguas, né? Que legal. Vamos falar mais um pouco aqui também de sua carreira, né? Que a gente já saiu lá do Rio Grande do Norte, foi para Brasília e a gente não. Depois a gente já partiu para Hamamatsu, voltou para Timor-Leste, agora já passou por esses países todos. Mas claro que você iniciou também, né, a sua carreira profissional lá em Brasília, que tem aqui que também o senhor passou como assessor parlamentar do Itamaraty, junto ao Congresso Nacional de 1994 e 1996 até 2005.
quando participou de missões parlamentares em Nova York e Genebra, e entre outros. Qual foi a sua seu primeiro cargo profissional? Você saiu da faculdade e foi contratado ali na sua carreira? Eu fiz relações internacionais na Universidade de Brasília, como eu falei no início, e Uhum. depois entrei no concurso para a diplomacia, né, que é a Academia Diplomática, que é o Instituto Rio Branco, né, que é um concurso a nível nacional bastante difícil. Por exemplo, a minha turma, para você ter uma ideia, eram 40 vagas, mas só conseguiram entrar 33. Então ficaram sobrando aí vagas, né? Então, mas aí a gente eu fiz o curso de 2 anos, né, na Academia Diplomática, e aí depois iniciei minha carreira trabalhando na divisão de Ásia. Por acaso, não cuidava do Japão, era mais China, Vietnã, Sudeste Asiático, né? E aí Uhum. depois mudei para a área comercial, né, a área de promoção comercial. Tive a oportunidade de fazer várias feiras internacionais, uma em Genebra, outro em Hong Kong, outro em Cabo Verde. E aí depois fui para o exterior, né? Quando eu voltei, e aí eu trabalhei bastante tempo, eu trabalhei praticamente 10 anos com congresso, tanto com Câmara como com os deputados. Eu trabalhei em 2 oportunidades como assessor parlamentar do Itamaraty. Trabalhei também durante 2 anos na presidência da Câmara dos Deputados e 2 anos na Comissão de Relações Exteriores do Senado Federal. Então, eu tive bastante experiência, né, com o Congresso Brasileiro. Inclusive, fiz a minha tese, né, nós temos quase que como uma tese de doutorado para ser promovido de conselheiro a ministro. Eu fiz minha tese sobre o Congresso, né? A Câmara dos Deputados, o título é A Câmara dos Deputados nas Relações Internacionais do Brasil. Inclusive, ia ser publicado pela Câmara dos Deputados. Que Mas, enfim, legal, que uma experiência interessante. interessante, né? E trabalhei em outros cargos. Trabalhei no Ministério da Cultura durante um ano, em 2001. Foi um projeto interessante. Eu fui o coordenador, né, da comissão organizadora do centenário do presidente Juscelino Kubitschek. Em 2001, o presidente fazia 100 anos, né, de nascimento, e aí eu passei um ano trabalhando no Ministério da Cultura e conseguimos fazer vários eventos, exposições, documentários, filmes sobre JK, Juscelino Kubitschek, que foi o criador de Brasília, né? Então foi um trabalho assim mais na área cultural e também muito gratificante, muito interessante. E 2013, 2015, o seu trabalho lá no Senado Federal, como que foi a experiência lá que você, né, exerceu o cargo de assessor diplomático da Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional do Senado Federal? Como foi exercer esse trabalho, que foi um período, né, de 2 anos? Um período de 2 anos, né? A Comissão de Relações Exteriores ela aprecia, né, todos os acordos internacionais, né? E também todos os embaixadores que são nomeados pelo presidente para exercer o cargo de embaixadores no exterior, eles passam por uma sabatina na Comissão É. de Relações Exteriores. Então, semanalmente, nós tínhamos 1 ou 2 embaixadores que faziam as sabatinas, né? E também tinha muitas visitas internacionais, visitas de presidentes de outros parlamentos, a gente organizava, fazia agenda. Eu tive também a oportunidade de participar de algumas viagens internacionais com o presidente da comissão e com outros parlamentares, né? Então, ali você sente ali no calor dos acontecimentos, você está no centro do poder, né? Onde tudo acontece, tanto na Câmara como no Senado, em momentos tranquilos e em momentos de crise. As Então, decisões são tomadas é lá, uma né? experiência Tudo que acontece no interessante. Brasil. É, Interessante. é. E você nem pensa ainda em questão de aposentadoria, ou já está perto? Olha, não sei. Quando eu vim para cá, para o Japão, eu falei, talvez seja o último posto como embaixador. Eu tenho vontade de trabalhar na iniciativa privada no futuro, como um consultor internacional. E às vezes fico pensando assim, o mercado chinês é um mercado muito interessante, Xangai, quem sabe trabalhar num escritório privado,
numa empresa de comércio exterior, na China ou em outro país, em Não pensa Dubai e em... tal. Você não Enfim, pensa é em ser só um empreendedor, ainda. não? Não pensa em empreender, Hã? não, no futuro? Em ser Exato. empreendedor? Ah, não sei. Pode ser também, mas enfim, ainda está muito cedo ainda. De repente, talvez eu vá para mais um outro posto antes de pensar em ir para a iniciativa privada, né? Porque é curioso, outro dia eu estava conversando com um amigo meu, os embaixadores americanos, os mesmos ingleses, eles se aposentam e vão trabalhar na iniciativa privada, vão ser a ex-embaixadora dos Estados Unidos no Brasil, virou representante da Boeing para a América Latina e tal. Eu falei, ó, tá na hora dos embaixadores brasileiros também, quando se aposentarem, né, e trabalhar É em grandes verdade. empresas privadas, né? Quem sabe, vale do Rio Doce, JBS, por aí vai, né? Isso será interessante, né, Principalmente para as empresas. no meu caso, eu gosto muito de promoção comercial, né? Eu gosto de comércio, gosto de promoção comercial e estou sempre procurando aprender, estudando, né? Nossa vida é um constante aprendizado, né? A gente está sempre Verdade. lendo, estudando, sem parar, todos os dias, né? Então, eu gostaria de ter uma experiência no futuro na iniciativa privada. Que legal. Você falou que ainda é muito cedo, mas não vai demorar muito não, né? Acho que já tem aí uma boa caminhada aí na sua história É. diplomática. Embaixador, a gente já está quase chegando aqui ao final do nosso papo, né? E para mim, sensacional. Me sinto orgulhoso em tê-lo aqui em nosso podcast, em nossa programação, porque o nosso podcast aqui, eu sempre falo que o lema aqui é conhecer pessoas e suas histórias. E o senhor tem uma história maravilhosa, uma história de vida, profissional e pessoal. Então eu só tenho a desejar sucesso aí em Hamamatsu e em outras missões que virá. E esse cenário aí ficou perfeito, né? A gente via nos filmes essas paredes assim, asiáticas. Ficou muito bonito aí, a iluminação muito boa. Então, deixa eu ver aqui foi o áudio. Segura aqui o áudio. Esse áudio está querendo deixar a gente na mão aqui. Deixa eu ver o que aconteceu aqui. Prontinho, agora sim. Deu um probleminha no áudio aqui, mas estamos de volta, né? E a gente estava falando aí do cenário da iluminação, dessa parede aí asiática, que ficou muito bonito. E aí a sua casa, a sua residência, a sua moradia, já está tarde, né? Aqui no Brasil ainda é 11h15, aí já é 23h15. Então, acho que está na hora do embaixador descansar, que amanhã é dia de trabalho. Inclusive, quero deixar aqui meu abraço também para o povo timorense, que lá também é 23h15, então já está tarde. Muita gente que não teve como acompanhar inteiro porque vão trabalhar amanhã cedo, mas vai ficar aí o conteúdo, essa entrevista na íntegra, vai ficar em nosso canal. Você pode estar assistindo depois, tá bom? E depois vamos também disponibilizar no Spotify, viu, embaixador? Para quem não tem tempo de ficar assistindo aí na telinha, vai fazer um exercício, uma caminhada, e o pessoal aí, a comunidade japonesa, vai caminhar, que o pessoal gosta, bota o fone e vai poder ouvir no Spotify. Então, eu vou passar o link depois para que o senhor possa compartilhar com os amigos. Então, eu já quero aqui te parabenizar por essa história maravilhosa, pela sua jornada, pela sua missão que você já passou e pelas missões ainda que está por vir. Que você possa ser um sucesso aí em Hamamatsu e que você possa, né, talvez aí duplicar também a sua estadia aí em Hamamatsu, porque eu sei que você gostou bastante daí. E quem sabe Morivaldo não pode aparecer no Japão. Para mim não acho nada impossível não. Tudo pode acontecer. Mas obrigado, Morivaldo, aí, por proporcionar essa grande oportunidade de estar conversando com o seu público, os seus ouvintes, né? Você falou que tem 20 mil contatos aí no podcast, né? E também é a grande oportunidade de conversar com nossos amigos aí de Dili, também aqui mesmo no Japão, né? Então foi um prazer muito grande participar dessa live com você. E, enfim, aguardo a visita dos amigos. Tem um amigo aqui que ele falou aqui, ó, falou, ó, vamos ajudar a ficar 10 anos ou mais. Tá aqui nos Vamos. JP, não tem o nome dele, mas fala o nome aí pra gente ver quem é, porque às vezes a pessoa cria o canal e não tá o nome da pessoa, mas deve estar aí em Hamamatsu e tá gostando bastante da sua presença aí. Ô embaixador, teve uma pergunta aqui, rapaz. Ah, não, é o Otávio que fez a pergunta, mas ele já tirou aqui. Otávio, um abraço para você.
Zé, Abzé, para o Pedro. Mandar um abraço para o Paulo, que também, né, saiu lá do Timor, que era o cônsul lá do Timor. E agora está indo para o Kuwait, é isso? É exato. Ele Tá falou indo que pro hoje Kuwait, estava em Doha. Ele disse que ia estar em Doha e ia estar acompanhando lá. Exato. Abraço ao Tiago, o capitão Tiago Albuquerque, que está no Rio de Janeiro. Coronel Augusto. Coronel Augusto está onde? Está em Santa Catarina? Você tem falado com Não, ele? está em Curitiba, Está em Curitiba, Curitiba. Um grande abraço, uma pessoa excelente também. Quem sabe um dia, a oportunidade de bater um papo com ele aqui também, viu? Então, embaixador, vai descansar, tudo de bom, a gente continua mantendo contato e depois eu quero saber o resultado da pescaria lá, viu? Tá bom. Um grande abraço. Muito obrigado, Morivaldo, e um bom dia a todos vocês. E para você, boa noite, bom descanso aí, tudo de bom. Valeu. Até logo. Até logo. Até logo, até logo. Tchau, tchau. Deixa eu mudar a câmera aqui, rapaz, pra gente, né, finalizar e dizer o seguinte. Olha, pessoal, participe da promoção aí. Vamos estar sorteando esse mês ainda uma diária no Chalé Suíço. É a pousada romântica em Arembepe, na costa de Camaçari. Um lugar lindo, maravilhoso. Vamos estar sorteando para você um jantar romântico, à luz de vela, com champanhe, quarto decorado. Vai ter o café da manhã também. Então vai ser uma diária para você ficar aí marcado na sua história. Um presente do Chalé Suíço, da minha amiga Júcia Andrade e do programa Falando Sério Podcast. Tá bom, então? Vai lá no nosso Instagram, segue lá no Instagram do Falando Sério Podcast, viu? É no Instagram do Falando Sério Podcast. Vai lá e segue as regras para você estar concorrendo. Vamos estar sorteando ainda esta semana. Beijo no coração, tchau, tchau e até a próxima semana. Porque hoje é quinta-feira, a gente fecha aqui a programação. Semana que vem a gente volta. Embaixador, grande abraço, tudo de bom. Tchau, tchau.